Um dos desafios do setor leiteiro é conquistar mercado internacional. E esta edição do Giro Técnico fala justamente sobre os entraves que dificultam que o leite do Brasil conquiste o mercado estrangeiro. Sobre isso, eu converso agora com Paulo Martins, chefe da Embrapa Gado de Leite. Doutor, quais são os entraves, quais são os gargalos que impedem ou dificultam que o Brasil seja um exportador também no setor leiteiro? Acho que a gente precisa elencar pelo menos 4. O primeiro tem a ver com o preço do nosso leite. Ele é mais caro do que o resto do mundo e isso a gente precisa combater e encontrar mecanismos para reduzir sem que o produtor e a indústria percam. O segundo tem a ver com a qualidade, que precisa melhorar. O terceiro tem a ver com as políticas públicas, que precisam ser articuladas, sincronizadas e focadas no leite efetivamente. E o quarto tem a ver com o próprio setor. Indústria, produtor, tem que estar cada vez mais atuando em sintonia para que todo mundo ganhe. É possível fazer isso sem uma atuação mais incisiva do governo, no sentido mesmo de manter subsídios? Eu acho que tem algumas coisas que têm a ver com o governo, sim, e outras têm a ver com o próprio setor. Na questão de custo de produção, por exemplo, tem que ter uma ação por parte do produtor. Afinal de contas, todos nós queremos pagar preços menores pelos produtos. Então, o que fazem os outros setores? Reduzem custos. O produtor tem que fazer isso. Aliás, tem que começar controlando o próprio custo. Boa parte dos produtores não conhece o custo. Mas tem um fator aí que é fundamental. Existe muito custo embutido nos insumos que são adquiridos. A gente precisa rever isso. Comparado com a Argentina e o Uruguai, os produtores de lá têm um custo de produção menor também porque tem menos imposto embutido. Na questão da qualidade, eu não tenho a menor dúvida que o produtor tem que agir e a indústria tem que agir, porque esse é um compromisso que necessariamente é privado. O governo tem o papel de fiscalizar e manter uma lógica de acompanhamento da qualidade. O terceiro é política de governo. Aí é política de governo mesmo, o Estado brasileiro, eu me refiro aí às diferentes esferas, isso tem a ver com o município, porque leite tem a ver com o município, tem a ver com os estados e tem a ver com o próprio governo federal. E quando eu digo política, eu estou me referindo, por exemplo, à questão tributária. Nós não temos uma grande indústria no Brasil, uma fábrica muito grande, como tem nos outros países, isso é importante para reduzir o custo unitário de processamento, nós não temos por causa da guerra fiscal. Então, a guerra fiscal atrapalha a competitividade do nosso setor. E o quarto também é privado. A relação produtor-indústria tem que ser harmônica para que o consumidor tenha um produto cada vez de melhor qualidade e a um menor custo. Portanto, com melhor qualidade e menor custo, seremos competitivos, ganharemos o mercado internacional e deixaremos de ter essa situação de gangorra que é a marca, que é a tônica do leite brasileiro. Uma hora o preço está lá em cima e uma hora o preço está lá embaixo. Não é bom para ninguém que seja assim, muito volátil. Não dá para ser uma hora gordo e outra hora magro. O que a gente precisa é de estabilidade. Nessa perspectiva, que análise o senhor faz da situação específica dos estados da região sul? Os estados da região sul têm de longe, as melhores condições para serem exportadores. Eu não acredito que o Brasil deva fazer um esforço, no primeiro momento, para o Brasil todo ser exportador. É muito caro, a gente precisa ter políticas mais focadas. Aqui nós temos os ingredientes necessários. Primeiro, nós temos vários municípios aqui que já têm produtividade por vaca que é imbatível em termos de comparação com os países da Europa, da União Europeia. Nós temos uma densidade de leite, então os caminhões não precisam andar tanto entre uma propriedade e outra. O que precisa ter é organização entre as empresas, para que não passe 5 caminhões na mesma porta de uma propriedade. Aqui nós temos uma organização fora da propriedade. Só para dar um exemplo, quando alguém diz que é produtor de leite aqui no seu município, ele é valorizado, em boa parte do Brasil não. Então, as instituições já estão estruturadas. Foi no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina que primeiro surgiu, e foi aqui no Paraná o primeiro local que surgiu, por exemplo, o Conceleite, que é uma maturidade, que é um sentimento muito claro dos agentes quererem estarem atuando de maneira harmônica. Então, o que falta agora? Acho que falta a gente ter uma lógica mais agressiva por parte das empresas que estão aqui, dos produtores que estão aqui, e a Aliança Láctea Sul Brasileira, no qual as federações participam de maneira intensa,
tem um papel primordial. O Brasil pode aprender muito com o esforço que está sendo feito aqui e eu acho que o governo federal precisa também dar suporte, porque se o leite tem que sair por algum lugar, o leite competitivo é o leite dos 3 estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Perfeito, doutor. Obrigado. Muito obrigado. Para mais informações sobre o mundo do agronegócio e sobre o setor leiteiro, www.sistemafaep.org.br.